Nós estamos de volta à entrevista com o governador do estado, com os meus colegas jornalistas, blogueiros. E a gente deixou no ar uma pergunta do Gesso de Santarém. Gesso, queria que você fizesse de novo, por favor. Governador, você falou numa questão de herança, né? E há uma preocupação aqui, principalmente na área metropolitana, né, de Belém, aqui, com relação à violência. Né? O senhor não conseguiu domar essa doença urbana. Né? Belém é uma cidade violenta, conhecida como uma cidade bem violenta. Isso aí foi falta de quê? De gestão do seu governo que não conseguiu domar? Ou o senhor recebe isso como o senhor acha que isso é uma herança que o senhor recebeu? A questão da violência é uma questão mais global e particularmente no Brasil, o quanto ela cresceu. Eu acho que essa é uma primeira coisa que a gente precisa ter claro. Por quê? Muito atrelado, eu sempre digo que a violência é uma doença que não tem um remédio único, porque ela não tem também uma causa única. Uma sociedade que tem uma inversão brutal de valores, como hoje a sociedade brasileira vive, é claro que ela tem uma tendência a ser uma sociedade mais violenta. E isso é claro que alguém vai dizer, isso é desculpa de polícia. Não é desculpa coisa nenhuma. Pô. É para tratar a sério ou é para fazer mise-en-scène? Se for para fazer mise-en-scène, tá certo, aí a discussão tem um outro tom. Se for para tratar com seriedade, tá? Eu acho que... Você imagina o seguinte, então você tem 27 unidades federativas e todas têm problema grave na área da saúde, na área de segurança, na área da educação. E o problema é da unidade federativa? Ou é um problema que a gente precisa pensar nacionalmente? Eu sempre digo que a violência ela tem uma manifestação localizada, mas ela tem um conteúdo que é nacional. Essa acho que é uma primeira coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Segundo, aí vem a questão da herança. Sempre que a gente mexe, como isso é muito corriqueiro na política, você ficar transferindo responsabilidade para trás, eu sempre digo que quem olha muito para o retrovisor corre o risco de bater no carro da frente. Então eu não tenho essa tendência, mas eu acho que dá para dar um exemplo claro. E como a realidade ela é mais forte, é fácil constatar isso que eu estou dizendo. Concurso, por exemplo, para policial. Nós estamos fazendo esse concurso, tá, desde 2012. Nós só conseguimos nomear os policiais agora, em 2014. Aí você vai dizer, sim, já tem isso, é culpa de quem? De todo esse sistema que nós estamos discutindo aqui. Porque por várias vezes o processo do concurso, tá, foi travado pela judicialização, por idas e vindas. Então você tem toda uma fase de capacitação dos profissionais, etc. Tem toda uma fase de treinamento. Né? Mas o que é fato, o tempo para você é mais longo e foi bem mais longo do que o que seria desejável. Hoje a gente já vê mais policiais na rua em Belém. Claro, nós colocamos mais 2.000 policiais. Mas levamos 2 anos nisso. Governador, porque então, também não é só o combate, né? A gente fala de eu queria prevenção, aproveitar né? a sua deixa, porque eu tenho uma pergunta bem pertinente, assim. Pra você ter uma ideia, eu moro lá na Marambaia, né? E aí, na esquina, no Conjunto Mendara, na esquina de casa tem um box da PM. Então, assim, o policial não tá ali, os caras assaltam mesmo. Então, o que a gente vê? Que não é só a questão de colocar o policial na rua, né? Porque a viatura tá ali, ok, tá combatendo, né? Mas a viatura sai dali, os caras vão lá e assaltam mesmo, né? E a gente sente isso muito. Então, assim, qual seria a outra solução para o problema da segurança pública? E já que a gente está falando de futuro, como é que o senhor enxerga essa situação se o senhor for reeleito? Bom, por isso que eu estou te dizendo. Acho que você tem... A questão, ela precisa ter ações primeiro. Uma repressiva tem que ter, não tem jeito. Sem a repressão você não arruma. Mas você precisa ter a questão da prevenção. E você precisa ter um terceiro grupo que eu chamo de recuperação daqueles que, de alguma forma, tá, cometeram algum ato, tá, cumpriram pena e que não pode fazer tipo lotação, que tu sai pela porta de trás e sobe pela porta da frente ou vice-versa. O que nós fizemos nesse sentido? No sentido da repressão, você tem que aumentar o contingente. Você tem que rediscutir a questão da valorização da polícia. Isso nós fizemos um esforço muito grande. Exemplo, é sempre bom. Existia uma reivindicação antiga dos policiais, que era
incorporação, tá, na própria remuneração deles, do auxílio alimentação. Porque você tinha a história do rancho, aí o rancho não chega, fica pelo meio do caminho, etc. Isso nós fizemos. Segundo, a questão do auxílio fardamento, sobretudo para os praças, etc. Também nós criamos. Então, um processo de valorização dos policiais. 2, aumentar o efetivo. Nós aumentamos tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. É claro que o concurso teve esses problemas que eu já disse. E essas pessoas foram incorporadas mais recentemente. Daí essa presença, inclusive visual, mais clara do policial na rua. No caso específico da prevenção, tá? Para mim o Propaz é um programa absolutamente fundamental para isso. Tá? Absolutamente fundamental. Já se tem resultados quando a gente pensa no Propaz, quando vai avaliá-lo? Tem. Tem. Se você pegar a área onde você tem os polos, você percebe que os índices melhoram. Agora, todo programa de prevenção, ele é um pouco mais complicado, porque você precisa ter psicólogo, sociólogo, assistente social, você precisa ter um grupo de profissionais que seja capaz de motivar a área e o bairro para isso, sobretudo as crianças, para dar sentido. E na questão da recuperação, aí tem alguns programas também importantes. Eu confesso para vocês que o Pará, ainda esse mês, inovou numa coisa que, para mim, é uma coisa que é muito gratificante. Qual é o grande problema? Das pessoas que estão no sistema ou que estão saindo, como é que elas garantem a sobrevivência sem voltar, tá, para o mundo que lhes levou à retirada de liberdade? O Pará foi o primeiro estado que criou uma cooperativa, tá, de mulheres privadas de liberdade e que estão produzindo internamente já, tá, ao sistema penitenciário. O senhor acredita que esse é o caminho? Eu te diria que eu acho que esses estão os 3 vetores que a gente precisa trabalhar. Agora, tem uma coisa que nós precisamos ter uma grande ação nacional. O que está muito colado a questão da violência no Brasil de hoje? O problema social. Falta de oportunidade. Eu te diria que tem uma coisa que acelerou muito e terminou expondo uma coisa muito grave. Droga. Droga. E esse é um combate nacional. Porque esse é um combate que passa, inclusive, pela discussão das fronteiras. Entendeu? Então, se nós não fizermos, quando eu digo que a violência é uma questão nacional que tem manifestação localizada, se nós não tivermos um programa nacional firme de enfrentamento dessa questão das drogas, é certo que a nossa juventude vai estar sempre muito exposta, tá, e frágil diante dessa questão.